Então, vamos lá. Nosso paciente, ele fez uma exodontia, não só uma exodontia, qualquer procedimento cirúrgico, tá? E vocês vão ver que os cuidados pós-operatórios, eles são bem parecidos. Ele fez bichectomia, ele fez exodontia de terceiro molar, fez residual, enfim. Qualquer cirurgia que ele tenha feito, ele vai necessitar de cuidados pós-operatórios. E aí, normalmente, varia muito. Tem profissionais que fazem uma lista, enviam para o WhatsApp. Eu gosto muito de enviar para o WhatsApp para os pacientes. Eu entregava impresso, né, esses cuidados. Falava para o paciente perdia. Hoje eu falo e mando pelo WhatsApp. É muito mais prático, tá bom? Então, vamos lá. O que é o pós-operatório, galera? Pós-operatório é o período de tempo, tá certo? Entre o término da cirurgia e a plena recuperação do meu paciente, ou seja, o período que ele vai... É o famoso, doutor, quantos dias eu preciso de repouso, tá certo? Ele tem, pessoal, que voltar exatamente ao seu estado inicial, tá bom? Seu paciente tem que estar 100% recuperado, sem dor nenhuma. A gente sempre espera, né, que o nosso paciente estivesse lá num repouso absoluto, num cuidado pós-operatório, né, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Pessoal, cuidem muito. E hoje com rede social, melhor ainda para você acompanhar isso dos seus pacientes. É demais. Aconteceu isso a gente fez o evento lá da bichectomia dele, né? Fez várias cirurgias de bichectomia, e aí os pacientes adicionam a gente na rede social. Quando dá, isso no sábado, fez a cirurgia. Quando dá na terça-feira, o paciente postando no barzinho, tomando uma cerveja, comendo sanduíche, rapaz, pelo amor de Deus, tem que dar uma desgraça, né? Acontecer um problema, mas normalmente é assim. O caso mais engraçado que eu peguei na vida de pós-operatório foi um paciente que estava com um lipoma na língua, e aí quando eu fui operar, era um CEO, era pelo SUS, quando eu fui operar esse paciente, eu disse, tem que ter cuidado, era um senhorzinho, uns 90 anos, esse paciente tem que ter repouso e tal, e eu explicando tudo pro filho dele, o filho dele balançando a cabeça assim, entendendo, né? Aí ele tava com aqueles motoristas de prefeitura, aí quando terminou a cirurgia, o filho dele levou ele para casa. Aí o motorista do carro mandou uma foto para mim no WhatsApp, o filho dele botou ele de cabeça para baixo, que era uma ladeira, esse senhor era cadeirante, e ele foi carregando o pai dele de cabeça para baixo, balançando, e aí, obviamente, que sangrou bastante, né? Então, tem que guardar repouso, pessoal. Pós-cirúrgico, ele necessita de um repouso, tá bom? Então, qual é a ideia? Por que a gente pede isso? A gente tem, pessoal, no procedimento cirúrgico, um trauma. A gente vai gerar um trauma, e todo trauma gera um processo inflamatório, tá bom? Então, quando a gente faz esse controle, a gente quer o quê? A gente quer controlar a dor, quer controlar a dor gerada pelo processo inflamatório, controle do edema, prevenção de hemorragia, a gente não quer que sangre de maneira desordenada, tá certo? E favorecer a evolução da ferida cirúrgica e normalização da função regional. Ou seja, a gente quer que todo o procedimento, todo o processo de cicatrização aconteça. Isso é muito, muito, pessoal, muito, muito importante. É tão importante quanto o procedimento cirúrgico em si, tá bom? Então, o pós-operatório é uma das etapas mais importantes para o êxito da cirurgia, e muitos pacientes e profissionais não o valorizam. O que é que acontece? Muito profissional simplesmente manda o paciente sair da cadeira, não pode comer coisa quente, não pode fazer exercício físico, e não é assim. O paciente ele tem que entender todas as etapas, principalmente no que diz respeito à higienização, que eu vou mostrar para vocês. Muitos pacientes têm medo de higienizar a área operada e passam dias e dias sem nem escovar os dentes, pessoal. E aí, quando volta com uma série de broncas, tá bom? Então, o procedimento cirúrgico, para a gente entender melhor, ele vai gerar um trauma. Ele é um trauma, pessoal. Você vai tirar um dente de dentro do osso do paciente. E esse trauma vai gerar um processo inflamatório, tá certo? E aí você vai ter dor, vai ter edema, vai ter trismo. Quer dizer que isso foi um insucesso, Rafael? Se o paciente tiver isso, não. Todo paciente submetido a um procedimento cirúrgico, ele está fadado a esse tipo de acontecimento, certo? E a gente tem que ter bem claro que isso pode acontecer. Você tem que deixar extremamente claro que isso pode acontecer para o paciente. Por isso que é tão importante que ele assine o termo de consentimento, tá? Coisas que vocês vão ver muito na parte de odontologia legal. Ele tem que entender. Melhor ainda do que você só mandar ele assinar, pessoal, é você explicar isso para ele, tá? E explicar que ter dor, que ter um edema, que ter um trismo, não quer dizer que deu errado a cirurgia.
mas a gente vai minimizar ao máximo para que isso não aconteça, tá bom? A gente vai fazer isso muito com a medicação, que é a parte que o Marconi vai focar bem com vocês, e na parte de orientações que o cirurgião dentista vai dar para aquele paciente, tá bom? Então, a intensidade do processo inflamatório, ela vai depender de alguns fatores. Existem fatores diretos, que são os fatores principalmente relacionados à cirurgia. Tipo de cirurgia, o meu processo inflamatório, pessoal, de um terceiro molar incluso, de cabeça para baixo, é completamente diferente de um dente com um problema periodontal, que o dente está lá balançando, tá bom? Vai depender da manipulação dos tecidos, ou seja, como foi realizada essa cirurgia, o quanto que eu tive que manipular tecido, o quanto que eu tive que traumatizar, da terapêutica medicamentosa utilizada, tá bom? Se eu fiz analgésico, se eu fiz anti-inflamatório, se quando necessário eu fiz antibiótico, e principalmente, pessoal, da resposta individual. Vocês vão ouvir falar, já devem ter ouvido falar muito isso, e vão ouvir falar mais ainda isso durante a faculdade. Cada pessoa tem uma resposta biológica diferente. Tem gente que toma um paracetamol, passou a dor de cabeça. Tem gente que toma um paracetamol e é mesmo que está tomando água, tá certo? Então, depende de cada pessoa e como cada pessoa reage a determinado estímulo, tá bom? Tem outros fatores que afetam. Como eu falei para vocês, já adiantando, a condição de higiene oral do paciente é fundamental, essa condição de higiene oral, pessoal. Fundamental, principalmente em procedimentos como implantes dentários, que você não pode, de maneira nenhuma, cogitar ter um processo infeccioso, tá bom? Também do estado emocional e psicológico. Pessoal, muita atenção, muita atenção à condição psicológica dos seus pacientes, tá? Uma dica que eu dou para vocês, cada vez mais frequente, a gente vê, pessoal, dentro do nosso círculo de amizades, dentro da nossa sala de aula, um número crescente de pessoas com ansiedade, um número crescente de pessoas com distúrbios psicológicos. Então, é complicado, às vezes, porque o que é que acontece? Nem todo mundo vai responder a dor do mesmo jeito, ou vai entender aquela dor do mesmo jeito, tá? Então, para cada paciente, faça uma consulta prévia, entenda o processo que o paciente está. Será que aquele paciente ele vai precisar de um cuidado maior no que se refere a um acompanhamento psicológico, tá certo? Tão importante quanto passar a medicação correta é entender que tipo de paciente você tem, entender quais são as queixas principais daquele seu paciente, quais são os cuidados que ele vai exigir e oferecer aquilo para o paciente de maneira mais humanizada possível, tá bom? Então tá aqui, essa é uma ficha básica de orientação pós-operatória, tá? Isso não foi eu que criei, Rafael, não, isso é tirado, pessoal, de muitos artigos científicos, tá certo? É meio que um resumo principal, evitar sol, dieta, descansar, tal. Vou tirar etapa por etapa e explicar para vocês o porquê que é tão importante que a gente faça isso, tá? Isso aqui todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida, tá bom? Então vamos por etapas. Primeira etapa, pessoal, evitar a exposição ao sol, alimentos quentes e duros e esforços físicos, pelo menos até o retorno para a remoção dos pontos. Esse é o primeiro tópico que tem que estar lá na sua lista de cuidados pós-operatórios. Por quê, pessoal? Qual é a ideia? Por que isso é tão importante? Principalmente para prevenir, no primeiro momento, uma hemorragia. Porque se meu paciente vai para o sol, calor, vasodilatação. Se ele come um alimento quente, calor, vasodilatação. Vasodilatação vai sangrar, pode correr o risco de sangrar. Então, tudo isso pode acontecer. E aí o paciente fez esforço físico, aumenta a pressão, quando ele aumenta a pressão arterial, aumenta a chance de sangrar, tá bom? Por isso que é muito importante que ele guarde o repouso, pessoal, para que ele não tenha hemorragia. Qualquer alimento mais duro, qualquer alimento cortante, a gente gosta muito de passar para o paciente quando termina uma alimentação líquido pastosa gelada, né? Aí você diz, não, tome açaí à vontade, beleza. Paciente, açaí, só que o paciente só toma açaí se for com açaí, leite em pó e granola. O açaí é ótimo, pessoal. A granola dura, né, pegando na região dos pontos, pegando na região da ferida cirúrgica, pode machucar, pode levar a um sangramento. O leite em pó, muito pequenininho, pode entrar na região da ferida, tá certo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado direitinho, tá ok?
Como é que a gente controla? Primeira coisa que a gente faz para diminuir a chance da gente ter essa hemorragia. Lembra lá dessa imagem que eu mostrei para vocês, pessoal? Lembrar de colocar uma gaze. Assim é o jeito certo de colocar a gaze. Não precisa botar 1,5 kg de gaze, tá? Basta colocar uma gaze para o paciente morder na região do alvéolo. Só de você fazer isso, pessoal, você já garante uma boa hemostasia. Quanto tempo o paciente vai ficar com essa gaze? Normalmente, até chegar em casa, tira a gaze. Quando muito, ele lava a boca, ele não faz bochecho, ele lava a boca com um pouco de água gelada. Se continuar sangrando, repõe a gaze. Se não, já deixa o paciente estar tranquilo em casa, tá certo? Lembrar, pessoal, que essa gaze, de preferência, tem que estar úmida. Lembrando que a própria saliva, ela deixa umedecida, tá bom? O que é que o paciente pode fazer caso ele tenha um sangramento pós-operatório muito intenso? É só colocar gás e deixar ele mordendo. Então, o paciente ligou desesperado para você. Rafael, pelo amor de Deus, eu fiz aqui a cirurgia, está sangrando muito. Primeira coisa que você diz ao paciente, coloca gás lá no local e morde, pessoal, pelo menos por 30 minutos. Não adianta ele morder e tirar, ao mesmo, não vai dar tempo coagular, tá bom? Outra coisa, lembrar que não é para mastigar essa gás, tá? É só para morder. O paciente ele deve ficar com essa gaze segura no local, sem abrir ou fechar a boca e falar o mínimo possível, tá? Então, mesmo depois que estabilizar, não é para ele estar falando, não é para ele estar estimulando. Lembrando, pessoal, que quando eu tenho pacientes fumantes, o ideal é que ele não fume nas 12 primeiras horas após a cirurgia. Lembrando que bom era que ele não fumasse de jeito nenhum, tá? Só que a fumaça, o calor gerado vai dissolver o meu coágulo, tá? Inclusive naquela parte que eu falei das complicações pós-operatórias relacionadas à alveolite. A alveolite, um dos problemas gerados é justamente pelo paciente fumante, porque quando ele fuma, ele desfaz o coágulo, tá bom? Não sugar em canudo quando beber, aquela pressãozinha negativa que a gente faz na boca, ela também desfaz o coágulo, tá? E os pacientes também não devem cuspir nas 12 horas após a cirurgia. Por quê? Quando você vai cuspir, pessoal, você faz uma pressão negativa para cuspir. Por isso que a gente fala, como é que vai fazer a higienização? Você coloca o líquido na boca, você faz um leve bochecho no sentido mais de lavar a boca do que bochechar, propriamente dito, e coloca o líquido para fora, sem tentar ficar cuspindo, tá bom? Por isso que o paciente se suja todo, normalmente, tá certo? A dieta, pessoal, outro tópico que tem que ter, né? A dieta, que é a alimentação, você não vai deixar seu paciente morrendo de fome, então tem que explicar a ele que ele tem que comer. Essa dieta, ela tem que ser líquida ou pastosa, tá bom? Por quê? Porque a consistência, ela é melhor para o paciente, ela é mais agradável para o paciente. Fria, de fria para gelada, o que é que eu recomendo muito? Gelada, porque a temperatura muito gelada vai causar uma vasoconstricção em determinado momento e vai causar meio que uma analgesia, é muito confortável para o paciente. Quem já tirou o terceiro molar aqui sabe que isso é bom normalmente, tá? E no mínimo, pessoal, essa alimentação líquido-pastosa, ela tem que ser por 48 horas, tá bom? No mínimo. Alguns outros procedimentos, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia ortognática e tá com a boca cheia de ponto. Como é que ele não pode simplesmente comer 3 dias depois normal, tá bom? Por que a alimentação líquido-pastosa ela é tão importante? Porque ela permite o repouso no local da ferida cirúrgica, então eu não vou ter nenhum alimento cortante lá, tá certo? Ele minimiza o sangramento, ele diminui a probabilidade de quadro hemorrágico, coisas que a gente já abordou aqui. Recomendado por 48 horas, já falei. É muito importante, pessoal, frisar ao paciente a necessidade da alimentação, tá? Então, coisas que vocês vão ver, se não já estão vendo na clínica. Paciente que vai fazer, se já atenderam alguma vez, né? Paciente que vai fazer procedimento que vai em jejum, que não se alimentou direito. Lembrem, pessoal, que quando o paciente ele está nervoso, principalmente, ele tem uma descarga de adrenalina e ele vai necessitar de energia. Se tiver faltando energia ali, ele vai passar mal, ele vai ficar meio tonto, tá bom? Para evitar que ele tenha hipoglicemia, coisas que a gente já viu também na disciplina lá de socorro de urgência. Paciente com dificuldade de abrir a boca no pós-operatório, tá? E o receio do paciente em traumatizar a região
operada. Todo paciente que opera, pessoal, ele não quer ficar abrindo a boca, ele sente que incomoda um pouco, principalmente quando ele tem os pontos, bem? Então, tem que ter todo esse manejo com o paciente, tá? Não esquecer da alimentação. Então, de preferência, pessoal, vitaminas, os smoothies, sorvete, né? Nesse calor que está em Caruaru, então, é um açaí, pronto. Tudo isso é ótimo, pessoal. Líquido pastoso gelado. O problema é que no primeiro dia o paciente é tranquilo, né? Segundo dia ele vai começando a abusar. Como a maioria desses alimentos todos são doces, ele vai meio que abusando do doce, né? Não sei aqui alguém já teve a experiência de tirar os dentes, sabe que é meio terrível, né? Depois que você passa um tempinho, você vai abusando demais. Mas é muito importante frisar na importância disso com o paciente, né? E outra, lembrar que ele tem que higienizar depois, tá? Descansar e dormir com a cabeça mais elevada. Tentar ficar sentado ao descansar e colocar travesseiro sobre a cabeça, pessoal. O paciente tem que estar inclinado. Essa é uma das piores horas. Principalmente para quem só dorme de bruços, né? E com a cabeça enterrada no travesseiro. Paciente que fez um procedimento cirúrgico não é incomum que quando ele durma nessa posição, o próprio travesseiro, ele amanheça cheio de sangue, tá bom? Então, quanto menos o paciente abaixar a cabeça no período pós-operatório, quanto menos eu baixar a cabeça, eu tenho um fluxo sanguíneo menor. Quanto mais eu deixar ela elevada, o fluxo sanguíneo é menor. Então, sangra menos, tá bom? Quanto menor a chance de eu ter hemorragia, melhor para o meu paciente. Então, em pacientes hospedado, por exemplo, a nível hospitalar, na cama do hospital, a gente consegue dar aquela angulação que a gente quer da cabeceira, né? Normalmente, a gente deixa em mais de 45 graus, tá bom? Isso, pessoal, tem que estar na fichazinha de prescrição do nosso paciente. Então, terminei a cirurgia, tem que estar escrito. Lembrando, mais uma vez, além de estar escrito, tem que ser conversado, tem que ser explicado ao paciente isso, tá bom? Escovação, essa aqui, se eu fosse destacar de todo mundo já tem noção disso que eu falei, pessoal, mas se eu fosse destacar, eu destacava isso aqui, ó. Escovação, é o que avisa amigo é aqui, escovação normal dos dentes e língua. Nas regiões operadas, realizá-la de forma cuidadosa. Meu povo, a pessoa tem terror de higienizar o dente quando faz uma cirurgia. É para limpar. Você não pode, eu sempre explico, faço essa analogia que parece besta para o paciente, mas ele entende. Se eu tenho a minha pele e eu sofro um corte na pele, eu não posso ficar jogando sujeira nela, eu não posso ficar jogando terra em cima dessa ferida. Por quê? Porque ela vai contaminar. Se eu tô com uma ferida na boca e eu como, mesmo que eu não mastigue diretamente naquela área, a minha boca vai estar contaminada. Então, pode contaminar a área cirúrgica, tá? Então, tem uma regra básica, que é comer o escovô. Eu não posso deixar sujo esperando uma outra refeição ou esperando 2, 3 horas para poder higienizar minha boca. É comer o escovô, comer o escovô, comer o escovô. O paciente tem que ter consciência disso, tá bom? Para que a gente faz isso, pessoal? Para prevenir a ocorrência de infecção. Se eu tenho sujeira, eu tenho proliferação de bactérias. Se eu tenho proliferação de bactérias, eu posso ter um risco de infecção, tá bom? Alguns pacientes ficam receosos, isso é normal. Por isso que a gente indica sempre escovas macias, como aquela Curaprox, como tem uma da Colgate, que tem as cerdas pretas. Qualquer escova de qualquer marca que tenha cerdas ultramacias. Dá para escovar tranquilo, principalmente em região gengival. Não sei se alguém aqui já fez correção de linha do sorriso, né? Mas quando você faz aquela higienização, faz o procedimento cirúrgico, você fica se torando de medo por conta das papilas, por conta dos pontos, mas tem que fazer uma higienização bem legal, tá bom? O acúmulo exagerado de restos alimentares sobre a região operada vai propiciar a condição favorável para a proliferação de bactéria, isso é claro, tá certo? Principalmente, imagina o terceiro molar superior, meu povo, como é que é para limpar? Se quando tem o dente é difícil, avalie depois de um procedimento cirúrgico, que o paciente está com receio de abrir a boca, tá bom? Lembrando, isso aqui destaque para o seu paciente. A escovação ela deve ser menos vigorosa na área operada. Porém, jamais, pessoal, jamais ausente. Sempre é para escovar os dentes, tá? Então, cuidado quando for explicar isso para o paciente e vocês, tá bom? Então, qualquer outra soft dessa, tá? Como a Curaprox é uma das que eu para o meu paciente, porque realmente ela é extremamente macia, mas tem outras marcas, tá bom?
Existe uma escova de dente, uma pasta de dente que tem Periogard nela também, pessoal. Que tem a clorexidina. Às vezes dá para indicar, não é tão simples de achar em algumas farmácias, tá bom? Limpador de língua, fio dental, tudo tem que ser prescrito, meu povo. Tudo direitinho, tá? O bochecho com a clorexidina, tudo tem que ser realizado, sendo que de maneira adequada, que é justamente o que eu vou falar aqui, ó. Fazer bochecho leve e passivo, pelo menos 3 vezes ao dia com antisséptico bucal, iniciando somente 24 horas após a cirurgia. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que se você fizer um bochecho vigoroso, você vai fazer pressão negativa dentro da boca e desfaz o coágulo. Por isso que a gente indica que esse bochecho, ele só seja realizado 24 horas depois. Porém, no bochecho, ele não substitui a higienização, tá? Então, você faz o bochecho 24 horas depois, porém, a higienização, ela é feita da maneira adequada. Corretamente, logo depois da cirurgia já pode se fazer, inclusive, tá certo? Quando o paciente se alimentar. Quando você faz esse bochecho, pessoal, principalmente com Periogard, você contribui para a manutenção da higiene bucal, tá? Você controla a microbiota, lembrando que essa microbiota ela já é residente dentro da sua boca, ela não é uma microbiota que foi levada, tá certo, até lá. Zonas onde há formação de coágulos, principalmente, pessoal, são locais que têm uma proliferação bacteriana. Então, quando o coágulo, ele funciona meio como se fosse uma piscina ali para a bactéria. Um local que está tendo agregação plaquetária, está tendo a formação da malha de fibrina, e ali a bactéria ela vai se inserindo. Então, é uma área ótima para proliferação de bactéria. É uma coisa que acontece com os hematomas, por exemplo, né? O paciente com hematoma, tem aquele aumento de volume, esteticamente é ruim, mas o ruim também é que aquela área de sangue, ela pode ser uma coleção de bactérias, né? Para servir para proliferação bacteriana. Pacientes que usam aparelho ortodôntico, pessoal, tem que ter 1000 vezes mais cuidado, né? Para quem já usou aparelho, sabe que quando você almoça, metade do seu almoço ele fica no aparelho, né? Qualquer coisa que você come, metade fica no aparelho. E a gente sabe também que muitos pacientes não fazem a higienização correta do aparelho, como utilização da escova bitufo, do passa-fio, então é bem complicado. Clorexidina vai ser sua maior aliada aqui, pessoal. Usem e abusem da clorexidina, tá certo? Muito, muito bom. Muitos artigos, eles dizem que até, se você utilizar clorexidina 3 dias antes da cirurgia, ele reduz em até 99,9% a chance de você ter um problema infeccioso, o que é excelente, tá bom? Se feito de forma mais vigorosa, o problema do bochecho é esse. Se você assungar, se você botar força mesmo no bochecho, ele vai desorganizar o coágulo. E aí você pode ter tanto a alveolite, se ainda tiver naquela fase mais inicial, pós-operatória, você pode ter uma hemorragia, tá bom? Então, ele tem que ser feito de forma o mais passível possível, tá? Não tem o Periogard, lembrando, pessoal, o Periogard é uma marca, tá? Da Colgate. O nome é o gluconato de clorexidina, nessa 0,12. Cuidado para não utilizar a clorexidina 2%, tá bom? Clorexidina 2%, ela é degermante, é aquela que vocês vão fazer antisepsia. Então, procurar clorexidina 0,12%, tá? Fazer compressa de gelo, esse também fundamental, pessoal, no lado externo do rosto, nas primeiras 24 horas, durante 20 minutos e descansar 20 minutos. Esse é um padrão, não tem uma regra específica, tá? Isso é o que eu tirei de um artigo científico que eu vi falando sobre esse processo, mas você pode alternar de acordo com a rotina do seu paciente. Nem todo paciente pode passar 20 minutos direto fazendo gelo. Uma dica que eu dou, pessoal, é já dar a bolsinha de gelo para o seu paciente. A gente pensa, né, que quando a gente fica dando as coisas ao paciente, não é que a gente dê, pessoal, a gente vai cobrar ele por isso. É só ele que não sabe que você está sendo cobrado por isso. Interessante, lá no consultório a gente usa muito uma bolsinha quando o paciente termina o procedimento cirúrgico, e aí nessa bolsinha vem uma escova macia, né, às vezes a Curaprox, às vezes da Colgate, depende, vem uma pasta de dente, vem a clorexidina, e eu já dou, pessoal, uma bolsinha de gelo. E aí, sabe o que é legal? Por exemplo, se você dá uma bolsinha de gelo para o seu paciente, e essa bolsinha de gelo não tiver nada, beleza, né? Vai funcionar para a função normal dela de bolsa de gelo. Às vezes dá para você botar uma propaganda, dá para você botar sua logomarca. E hoje, com a rede social, galera, todo mundo gosta de postar e tudo, então, assim, é até uma maneira de você se tornar evidente. Imagina,
você tirou o dente de um blogueiro, né? O blogueiro, ele vai gerar conteúdo, pessoal. Então, pode ter certeza que quando ele estiver botando gelo no rosto, ele vai gravar. E quando ele grava, aparece lá a sua logomarca, o pessoal vai perguntar onde ele fez, então, enfim, né? Na sala tem um povo mais blogueiro, né? Que eu sei que tem. Olha o Marconi aí, não tinha... Oi, Marconi, tudo bom? Deu certo aí? Eu cheguei há um tempinho aqui, mas não quis atrapalhar a sua fala aí. Nada, Peço desculpa ao pessoal que deu um problema na minha internet lá em casa, eu tive que correr aqui na A6, aí cheguei faz uns 10 minutinhos aqui, estou aqui escutando. nada. Pagou o Mas boleto aí, não, não se foi, tiver, Marconi? eu aposto aqui, viu? Pronto, não pagou o boleto não, não foi, Marconi? Na internet. Que boleto, que boleto, rapaz, que boleto. Vamos lá. Então, Vai. pessoal, essa ideia de marketing, e aí tá Marconi que está estudando bastante essa parte também, ela é muito importante, pessoal. É um diferencial que você faz com o seu paciente, tá? E é bem legal. Então, vamos lá. Para que a gente faz o gelo, então? A ideia inicial, galera, é fazer vasoconstricção. Ah, Rafael, mas eu não vou precisar ali que tenha um processo de cicatrização, não vou precisar de sangue, vai. É por isso que vocês vão trabalhar aí nessa... Também não é para exagerar, tá bom? Também não é para passar o dia inteiro fazendo o gelo, tá bom? Então, a ideia da vasoconstricção é diminuir o sangramento, diminuir o edema. Então, o cara fez a cirurgia e ficou parecendo o Kiko, né? Com a bochecha super inchada. Quanto mais gelo você aplica, pessoal, mais você diminui a chance do paciente não ter edema. Ele deve ser aplicado na pele. Se é aplicado na pele, eu não posso pegar o gelo e aplicar diretamente na pele, tá? Do mesmo jeito que acontece, pessoal, a queimadura, existe a geladura, que é a queimadura, entre aspas, pelo gelo, tá bom? Então, você pode proteger ou com vaselina, principalmente se você for fazer em criança, ou então aquele velho que nossa avó faz, né? Bota um paninho com gelo e coloca no local. Aquelas bolsas térmicas, normalmente, elas já vêm prontas para serem aplicadas, né? Então, você não aplica diretamente o gelo no local, não. O que é que a gente vê na literatura, pessoal? Os autores, eles diferem muito sobre essa orientação do tempo, tá? Essa é uma sugestão que eu dou de estudos que eu já vi, que eles mandam fazer durante 20 minutos, descansa 20, depois bota mais 20 minutos, ou seja, é o dia quase inteiro fazendo gelo, tá bom? Tem aqui, ó, vários autores que eu falei para vocês, Marzola, Aguiar, Araújo, Silveira, Peterson, né? E aqui eles vão diferir em alguns termos, mas todos botam gelo. Por exemplo, Marzola bota que é durante 15 minutos, com descanso de 1 hora. Peterson bota que é 20 minutos com intervalo de 20 minutos, que é o que eu orientei lá no slide anterior. Silveira, ele bota de por 4 a 6 horas no pós-operatório, enfim, vai variar, mas todos passam gelo, tá certo? Todos fazem aqui a compressinha de gelo. É preciso, pessoal, que a orientação fique bem clara para o paciente, tanto do tempo de utilização quanto do tempo de repouso, tá bom? Aí o que é que acontece? O cara não quer ficar inchado de jeito nenhum, ele pensa também que vai passar pela cirurgia como se nada tivesse acontecido. E aí, para que ele não tenha edema, pessoal, ele pode passar simplesmente o dia inteiro colocando gelo, sem obedecer período de repouso, tá? E aí, lembra, se eu faço vasoconstricção demais, eu tenho uma dificuldade no processo de cicatrização. E aí, posso ficar prejudicado, tá bom? Quando é feito de maneira correta, pessoal, ele pode prevenir a formação dos hematomas, tá? A gente falou de hematomas na aula passada, né? Mostrando aquela situação desagradável que pode acontecer no pós-operatório. Então, situações como essa, ó, de hematoma, principalmente em pessoas mais idosas, que têm a fragilidade capilar, principalmente em pessoas de pele muito clara. Então, Rafael, isso aqui é porque bateram na senhorinha? Não. Acho que é porque ela fez uma exodontia e problema é que o hematoma, ele pode tomar proporções grotescas, e aí, esteticamente, ele é muito ruim, né? Antes de você explicar para uma pessoa que ela ficou desse jeito, como é que ela não vai ficar com você, né? E o edema, pessoal, que é esperado no pós-operatório, porém, tem como ser controlado com essa manobra de aplicação do gelo, tá? Da área fria. Caso haja formação exacerbada de hematoma, aí o que é que você vai fazer? Caso tenha uma situação que nem essa, por exemplo, mesmo botando gelo, o paciente ficou assim, aí você já vai mudar a sua conduta, tá bom? O que é que você vai fazer? Vai começar a utilizar compressa morna, preferência até 72 horas do pós-operatório, que é para que não tenha risco de ter mais sangramento, tá bom? Para que eu vou fazer isso, pessoal? Se eu faço compressa morna, eu tenho vasodilatação, eu aumento a vascularização local, tá bom? E aí eu
tem um processo de reabsorção mais rápido desse hematoma, ou seja, o hematoma ele vai desaparecer mais rápido. Ah, Rafael, então quer dizer que se eu tiver um hematoma, eu posso fazer compressa morna? Pode, pessoal. Na pancada, no pós-operatório, na pós-trauma direta, você faz o gelo, depois você faz a compressa morna, tá bom? Às vezes, tem alguns fisioterapeutas que até recomendam que você fique mesclando, né? Utilize compressa morna, compressa fria, tá bom? Outro cuidado que muitas vezes a gente não lembra, pessoal, que é assim, na hora do procedimento cirúrgico, lembra que eu falei de lesões de tecido mole, principalmente onde você põe lá o seu afastador, que você muito concentrado em tirar o dente e o paciente anestesiado, você tá lá, ó, arregaçando a boca do paciente. Lembrando, pessoal, que esse atrito, ele gera lesões dessa magnitude, tá bom? Então, é muito importante para pacientes, principalmente que tiveram muito, por exemplo, terceiro molar inferior, que precisou afastar demais a região, passar uma vaselina, tá bom? Ou um creme protetor para deixar ele o mais lubrificado possível. Quanto mais lubrificado ele tiver, quanto menos ressecado ele tiver, menor a chance dele ficar com uma ferida, tá certo? Então, a manipulação cirúrgica, ela vai causar esses traumatismos, não tem jeito, tá? Principalmente se você descansar e não observar. Então, no transoperatório, inclusive, é importante que você pare, que você passe um pouquinho de vaselina. Na clínica, vocês vão ser bem orientados em relação a isso, tá bom? Então, no período pós-operatório, a região pode ficar ulcerada e ressecada, como eu mostrei aqui nessas imagens, tá? A utilização no período pós-operatório de vaselina líquida ou creme protetor, a ideia dele é só lubrificar a região, tá certo? Principalmente a região de comissura, pessoal. Então, tem que deixar o mais lubrificado para que eu possa estar movendo o suficiente, tá? E pequenos traumatismos, de forma geral, eles vão evoluir para a cura. Ou seja, algumas situações menores não precisa eu passar uma medicação específica, não, tá? Outras, por exemplo, caso o paciente ele evolua com um processo infeccioso junto com essa laceração, aí sim você vai precisar de outro tipo de cuidado, tá bom? Então, a vaselina convencional, pessoal, o Bepantol é muito utilizado. Em procedimentos cirúrgicos e hospitalares, a gente utiliza muito o Iridoide, não sei se o Marconi utiliza, mas a gente gosta de passar a base de colágeno, tá certo? Então, tudo que deixa o lábio lubrificado, tudo que deixa a pele mais lubrificada, vai ajudar e vai dar mais conforto aqui para o nosso paciente, tá bom? Aqui, galera, já entra um problema que não é hemorrágico, que não é aquele problema mais imediato. Veja, caso haja febre alta, edema, dificuldade de abrir a boca por mais de 3 dias, então fiz a cirurgia, estou aqui com um pouco de febre, tive um procedimento cirúrgico, não estou conseguindo abrir a boca. Beleza, passou de 3 dias, pessoal, isso persistiu, tá? Ou sangramento exagerado, imediatamente, pessoal, tem que entrar em contato. Expliquem isso para o paciente de vocês. E ter, assim, se o seu consultório, eu sempre recomendo que você dê o telefone do consultório, não dê o seu pessoal, que pode virar uma loucura, tá? Mas caso seja fim de semana, alguma coisa, dê o seu telefone para o paciente. Porque se acontecer alguma coisa, ele tem que conseguir entrar em contato com você. De uma maneira ou de outra, pessoal. Ele tem que entrar em contato para que você dê as diretrizes. Por isso que é tão importante que você explique tudo isso que pode acontecer antes. Para que, caso isso aconteça, ele não se assuste. Porque imagina, você pode ter uma infecção, você pode ter isso, você pode ter isso. Aí o paciente, quando tem, ele diz, bem que o doutor falou que podia. Se não tiver, pessoal, beleza. Mas imagina você não explicar para o seu paciente que ele pode ficar com trismo, que ele não abre a boca. E aí, 3 dias depois da cirurgia, ele tenta abrir a boca e não consegue. Ele vai se apavorar, tá certo? Por isso que tem que explicar isso ainda no consultório aos pacientes. Todos esses sinais aqui, pessoal, ou todos esses sintomas, eles podem dizer que o paciente está com uma infecção pós-operatória. E isso pode evoluir para algo mais grave, tá bom? Então, os sinais típicos são febre, o aumento do edema, a pele meio avermelhada, tá certo? Um gosto desagradável, um gosto meio amargo na boca, dificuldade para abrir a boca, tá certo? Normalmente isso já quer dizer que é algo mais grave. Algumas feridas orais infectadas, elas aparentam inflamação, tá? Com um grau de purulência, às vezes. Então, tem dor, calor, rubor, edema, perda de função, secreção purulenta, pus, ok? Então, nessas ocasiões, pessoal, eu tenho que avaliar o meu paciente para saber se
mesmo antes de remover a sutura, tá bom? Para saber que curso que está seguindo, por que aquilo aconteceu. Será que é realmente um processo infeccioso? Será que não é apenas um edema exacerbado? O que é que o paciente está sentindo, tá? Então, é importante, até porque, se tiver que intervir, quanto mais rápido você faça a intervenção, melhor, tá bom? Outra coisa que é bem importante para o paciente, e essa é tranquila, é seguir rigorosamente os horários e as medicações prescritas. Por que que o comprimido, pessoal, ele é o mais vendido do mundo, né? Por que que é tão bom o comprimido? O comprimido, ele é barato de se fazer, ele é de fácil, facilmente tomado, né? O paciente toma tranquilo. O problema do comprimido é porque a gente tira a nossa responsabilidade e passa para o paciente. Então, se ele não tomar o comprimido, pode ser que dê problema. Então, se você fez um procedimento cirúrgico que necessitava, por exemplo, de antibiótico-terapia, né? Marconi vai já falar com vocês assim, sobre os protocolos da medicação, e ele não tomou aquele antibiótico, pessoal, você pode ter ali um desarranjo, tá certo? Você pode ter ali caminhar para algo que não era o caminho que você queria, tá certo? Então, o não seguimento dessa orientação pode prejudicar demais os efeitos benéficos da medicação, tá certo? Então, uma amoxicilina, pessoal, que é tomada só uma vez ao dia, ao invés de tomar 3 vezes, né, de 8 em 8 horas durante tantos dias, pode ser um remédio ineficaz, pessoal. Você tem uma subdosagem clínica, você não vai ter um efeito clínico desejado, tá bom? Então, eu posso ter, inclusive, para piorar, se eu não tomo meu antibiótico de maneira correta, eu vou estar ali criando colônias resistentes. Por quê? Porque era para eu matar a bactéria, mas na verdade eu tomei tão pouco antibiótico que eu só fiz selecionar as que eram resistentes. E aí elas vão se proliferar e aí vai ser um problema grande, tá bom? Superdosagem é outra coisa que você tem que ter muito cuidado, por isso o diálogo com o paciente. Pode tomar dipirona? Pode. Professor, posso tomar 2 comprimidos de dipirona? Pode. Se estiver doendo muito. Professor, posso tomar 10 comprimidos de dipirona? Não, não é legal, entendeu? Porque quanto mais doer, não quer dizer que eu tenho que aumentar a quantidade de medicamento. Se está doendo, mesmo eu fazendo a utilização do medicamento, eu tenho que ir para outra abordagem, né? Pode ser que a medicação que eu esteja tomando não esteja sendo eficiente, pode ser que eu precise de uma medicação mais forte. Então, o profissional, ele deve selecionar drogas que estejam ao alcance do paciente, tá certo? O que eu passava muito? Por exemplo, eu gosto muito mais de nimesulida do que de ibuprofeno. Mas por que eu passava tanto ibuprofeno? Porque quando eu atendi posto de saúde, no PSF, ele só tinha ibuprofeno lá. Então, o que adianta eu passar nimesulida para o meu paciente achar muito melhor a nimesulida, achar muito melhor a dipirona que o paracetamol e só ter ibuprofeno e paracetamol? Então, você passa aquilo que o paciente pode adquirir, tá bom? Se for um medicamento muito caro que ele não tenha condições de adquirir, é melhor passar, às vezes, o mais simples, tá bom? Outra coisa bem importante são drogas que possam ser administradas em horários coincidentes. Então, para que o paciente não esqueça, professor, posso tomar nimesulida e dipirona ao mesmo tempo? Pode, não tem problema, tá? Alguns outros medicamentos vão exigir, Marconi vai falar mais para vocês sobre isso, vão exigir algum outro tipo de cuidado, tá? Como, não posso tomar em jejum, não posso isso, não posso aquilo. Vocês vão ver melhor, tá bom? Algumas orientações adicionais. É sempre importante, galera, que essas são as orientações gerais, tá? Essas que eu passei todas. Mas é bem importante que você deixe no final desse papel orientações adicionais, que são aquelas orientações específicas para cada procedimento cirúrgico. Existem os procedimentos cirúrgicos de maneira geral, que são os que eu abordei todos aqui, e tem outros. Por exemplo, se o paciente é fumante, você tem que deixar bem claro lá que o paciente se diz fumante e você explicou todas as condições para fumante. Por exemplo, o paciente tirou um terceiro molar que tinha muita chance de fraturar a mandíbula, não fraturou na hora. Tem que estar lá o destaque que o paciente tem que guardar o repouso. Por quê? Porque muitas das fraturas que acontecem por conta de terceiro molar acontecem no pós-operatório, ou se o paciente tem comorbidade sistêmica. Imagina, se o paciente ele é diabético, aí você passa lá toda a prescrição. É importante que você frise no final que o paciente tem que continuar tomando o remédio da diabetes, o remédio da pressão. Por quê? Porque o paciente pensa que se você passou amoxicilina, nimesulida e dipirona para ele, a vida dele ele só vai tomar aquilo. Ele não vai mais tomar os remédios que ele já devia tomar por outras situações, tá bom? Então, é bem importante que isso esteja destacado. E para pacientes especiais também, pessoal. Tem que estar lá informações adicionais, tá bom? Então, deixa esse espaço que é bem bacana. O acompanhamento, pessoal. Todo paciente tem que ter consulta de retorno, tá bom?
A parte final não é ganhar o dinheiro no dia da cirurgia que você faz. Você finaliza o seu procedimento cirúrgico no pós-operatório, nesse acompanhamento pós. Tem pacientes que só vão precisar de retorno uma vez. Por exemplo, você fez, tirou um dente do paciente, ele voltou 7 dias depois, tirou o ponto, está tudo ok, pronto. Não precisa mais ele voltar. Mas tem pacientes que precisam voltar. Imagina se seu paciente ficou com parestesia. Então, você tem que voltar, às vezes, para fazer tratamento de laser, para fazer novas consultas do pós-operatório. Eu já digo para vocês colocarem essas consultas de retorno sem custo, né? Sem custo, assim, já dentro do seu procedimento inicial. Porque quantas vezes o paciente necessitar de pós-operatório, você tem que acompanhar. Você vendeu ali naquele momento o procedimento cirúrgico e o pós-operatório faz parte dele, tá bom? Sutura, pessoal, ela deve ser removida conforme necessário, tá bom? Normalmente a gente tira a sutura com 7 dias. Vai variar de paciente para paciente, às vezes, mas o normal é 7 dias, tá bom? Pacientes, eles devem ser informados de qualquer problema ou dúvida, eles têm que conseguir ligar para você, pessoal. Seja no consultório, seja no seu pessoal. Mas eles têm que conseguir entrar em contato com você de alguma forma, tá bom? No pós-operatório, é importante que se tenha alguns dados, como data, que foi a data que você fez a cirurgia, nome do paciente, o diagnóstico do problema que foi tratado cirurgicamente. A nota, pessoal, é aquela, não sei se vocês chegaram a preencher alguma vez, é a evolução do paciente. Quem pega muito no pé de vocês aí vai ser Diogo e Fred, no céu de cirurgia, né? Que eles já treinam vocês bastante para isso, para que vocês tenham que descrever, pessoal, o que é que foi feito, tá? Por quê? Porque caso juridicamente, imagina, o paciente disse que na cirurgia ele passou mal. Aí você tá certo. Só que no dia lá da sua cirurgia, você fez a evolução do paciente, você fez a nota pós-operatória. E lá ele não passou mal, e o paciente assinou esse papel. Então, galera, deixa lá quietinho, tem que fazer isso é fundamental. Em hospital, a gente só pode entregar o paciente para a enfermaria depois que essa nota pós-operatória está realizada, tá bom? Por exemplo, o que é que tinha no exame oral? A anestesia, qual foi a anestesia que eu utilizei? Quantos tubetes eu utilizei? O procedimento, pessoal, tem que ser descrito, então tem que estar lá. Foi realizada a exodontia do elemento 38 sob anestesia local, com utilização de 3 tubetes de mepivacaína. Foi feita uma incisão do tipo envelope, foi utilizado broca 702 para realização de odontosecção, logo após foi realizado ostectomia e logo depois foi realizada a odontosecção, foi realizado a luxação do dente com o extrator reto. Então, tem que saber tudo, pessoal, tem que descrever tudo, tá certo? Aqui a gente peca por excesso. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, vai ganhando confiança demais, ou vai entrando naquela correria, e vai deixando de fazer essa nota pós-operatória que é fundamental, tá bom? Ó, quais as medicações que você prescreveu para o seu paciente? Tem que estar lá escrito, pessoal. Precisa de consulta de acompanhamento? Quantas consultas, entendeu? Então, tudo isso tem que ser abordado, tá? Não esqueçam, pessoal, o cuidado pós-operatório é fundamental. Ali você vai deixar a sua assinatura. Mesmo que dê o que é que eu digo para vocês, pessoal? Broncas vão acontecer, a gente conversou sobre isso na aula passada. Só acontece com quem faz. Mas o que é que eu já adianto? Se der uma bronca, por pior que ela seja, mas você cuidou do seu paciente, você acompanhou, você fez todos os cuidados necessários, você fez tudo, pessoal, o paciente vai ficar grato a você. Não, e isso não, assim, a não ser que seja um mais sacana, que queira mesmo processar, você não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, cuide do seu paciente no pós-operatório, tá certo?